hoje, na hora do cafezinho, a gente recebe o Padre César. Bem-vindo. Obrigado mesmo pelo convite, por este momento oportuno de reflexão e batermos esse papo. Então vamos começar. Como surgiu essa vontade de ser padre? Essa é uma pergunta que sempre me surpreende mesmo, já quase completando um ano de sacerdócio. Mas a minha vocação, acredito ter sentido o chamado ainda na minha adolescência, na vivência da comunidade. Eu sou originário, na verdade, não de nascimento, mas de criação de uma pequena cidade no estado do Paraná, chamada Sengés. E lá, na vivência da comunidade, na catequese, meu primeiro sonho era ser um catequista, né? Eu comecei a perceber que a figura do padre era uma figura muito importante no meio da comunidade. E o exemplo da simplicidade do padre da minha comunidade naquele período, Padre Osvaldo, diocese de Jacarezinho, me chamava muito a atenção, como ele olhava para aqueles que mais precisavam, o seu cuidado para com o serviço da igreja, e aquilo me despertava alguma coisa, não ainda propriamente para o sacerdócio, porque eu tinha apenas 11 anos, mas me chamava a atenção como ele se desdobrava na vivência da comunidade, seu exemplo de oração, tudo aquilo que ele contribuía, por ele conviver muito com as crianças na catequese. Eu, na verdade, naquele momento, mesmo não entendendo direito qual era a figura do padre, qual era o seu compromisso para com a igreja, eu queria ser como ele. Então, é algo assim que me surpreende. Mas, de fato, quando eu percebi que eu precisava dar um passo a mais na minha trajetória vocacional, foi quando, então, em 2012, aqui na cidade de Vinhedo, minha família toda morando para cá desde 2009, eu comecei a participar mais ativamente da comunidade. Depois, em 2013, eu entrei para o grupo de jovens, me tornei catequista, realizando aquele meu primeiro sonho. E conversando com o padre da paróquia, o padre Marcos Adriano, naquele momento, eu disse para ele que eu queria discernir para ser padre. Só que algo assim peculiar foi um grande desperta. Antes de eu chegar a dizer para o padre, e antes também de assumir propriamente esses serviços, minha avó fez uma visita à casa da minha mãe. Eu trabalhava de madrugada na época, eu entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã. Minha avó fez uma pergunta, né? Ela disse à minha mãe, eu estava no quarto me preparando para dormir, era bem de manhãzinha, eu tinha chegado do trabalho. Ela disse para minha mãe assim: olha, eu preciso vê-lo antes de voltar para a cidade, né? Que ela morava na divisa com o Paraná. E a minha mãe disse para ela: mãe, ele vai começar a dormir agora, ele trabalha de madrugada, precisa descansar. E ela disse assim para minha mãe, eu ouvindo tudo do quarto, eu estava rezando ainda para dormir. A minha avó disse à minha mãe: eu não vou fazer nenhum barulho, só vou entrar, vê-lo e sair. Quando ela abre a porta, eu esperando que ela dissesse alguma coisa, porque eu estava rezando, e eu rezava sobre a minha cama, concentrado. E aí a minha avó esperou eu terminar a oração, eu abri os olhos, olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim: filho, é muito bonito ver você rezando. Não pensou em ser padre? Aquilo me tocou de uma forma. E depois, então, engajando mais na vida da paróquia, eu comecei a discernir melhor, conversei com o padre e ele me encaminhou. E aqui estamos, nos encaminhando para o primeiro ano de ordenação presbiteral. Falando nesse primeiro ano, como foi esse primeiro ano? Olha, foi um primeiro ano de muitos desafios mesmo. Eu estava trabalhando na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, aqui em Indaiatuba. Eu não tinha propriamente o desejo de deixar a paróquia, eu imaginava até que continuaria, mas com a nomeação de Dom João me enviando para a catedral, foi um grande desafio. Nunca trabalhei em paróquia de centro, eu temia se eu conseguiria contribuir ativamente com a paróquia, mas a paróquia me ensinou muito. E eu acho interessante que dentro da minha caminhada vocacional, agora eu conto um segredo para todos, não sei se eu deveria, mas eu vou contar. Muitos dos lugares onde eu fui feliz e pude oferecer o melhor do meu serviço foram os lugares que eu rezava para não ir. Era interessante isso. E o que mais me surpreendeu é que, como logo na sequência, parece até que alguém ouvia as minhas orações,
e dizia: ah, só porque não quer ir para aquele lugar, é para lá que você vai. E é isso. Eu imaginava não ir para a catedral. Imaginava mesmo não ir para a catedral, qualquer outra paróquia da arquidiocese. Foi lá que eu fui parar, neste um ano aí de ordenação. Mas foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível, aprendi muito. Aprendi a ser zeloso, ainda mais, porque o padre é zeloso, mas aprendi a ser ainda mais para com a liturgia, zeloso também no atendimento ao povo, que de maneira totalmente diferente a qualquer paróquia da arquidiocese, nós temos atendimentos de segunda a sábado, missas 4 vezes ao dia, de segunda a segunda, e nós nos dividimos entre os 3 padres lá para rezar essas 4 missas no curso do dia, mas o atender o povo é algo surpreendente. Você precisa ter cuidado e ao mesmo tempo zelar para que todos possam ser bem atendidos. É uma média de 30, 40 pessoas por período de atendimento. E isso me surpreendeu, porque no meu primeiro mês de ordenação aqui em Indaiatuba, as confissões sendo 3 vezes na semana, ia em torno de 10, no máximo 12 pessoas por dia de atendimento, e lá 30, 20, 30, 40 pessoas por período, me surpreendeu, mas pôde me moldar, para que eu pudesse ser zeloso, tivesse misericórdia de fato e pudesse ouvir o sofrimento também dos corações pelo pecado cometido e sendo um verdadeiro ministro da reconciliação. Hoje, nos dias de hoje, qual que é o maior desafio em ser padre? O maior desafio é o período histórico mesmo, em que se vive uma grande relativização da dimensão da religião, da figura para com o padre, um desrespeito para com o sagrado. E isso se deve também a uma falha nossa como padres, quando nós deixamos com que tudo seja levado e não nos empenhamos ainda mais em servir, aperfeiçoar, aprender, rezar mais para servir a igreja. E o desafio maior é esse relativismo, porque as pessoas muitas vezes sentem-se como se não precisassem do sagrado, não precisassem da igreja, e quando muito vão à igreja, não têm uma boa formação, não compreendem os sagrados mistérios, é necessário que catequizemos melhor, ensinemos melhor, e mesmo assim ainda tem a dificuldade de conseguir adentrar aos corações destes que relativizam muitas vezes a dimensão da fé. Agora você tem um povo. Como está o coração? Passei o dia hoje muito ansioso, aguardando a oficialização por parte do nosso arcebispo das nomeações, embora eu já saiba há quase um mês dessa nomeação, guardando o sigilo próprio que a igreja nos pede até concretizar a nomeação, eu me sinto realizado. Se tem uma coisa que eu sempre partilhei com o pessoal da catedral, e eles compreendem, nós temos liberdade muitas vezes para conversar, os colaboradores, os agentes, é sobre isso. Nós padres diocesanos, nós temos vocação para o pastoreio. Então a gente não consegue ser completo sem ter um povo. E agora, sabendo que terei um povo para cuidar, vem um desafio ainda muito maior, de ser o rosto do bom pastor para este povo. E o meu desejo não é fazer de qualquer jeito, porque não é para isso que eu ordenei, mas é oferecer o melhor de mim, o melhor do meu ministério. Eu digo meu ministério, mas eu sei que ele é da igreja, confiado a mim. Mas poder tocar os corações e fazer com que estes corações se aproximem de Deus, vendo em nós o rosto do bom pastor, mas sabendo que o único e eterno pastor é Ele, nosso Senhor. E somos todos ovelhas do seu redil. Eu espero poder contribuir, viver bem o ministério junto a este povo, oferecer a minha vida como sacrifício agradável em favor do povo a Deus, para que eles possam se sentir próximos e amados por este mesmo Deus, que nos amou por primeiro. A sua relação com o Padre Rogério, como que ela começou e qual que é o significado? O Padre Rogério é um grande amigo, desde o momento em que adentrei o seminário para a formação, e nós pudemos passar por muitas dificuldades na formação e nos ajudar muito.
Padre Rogério teve os seus momentos, assim, de dificuldades, pegou um momento de vacância como ministro ordenado ao ministro, como diácono no ministério ordenado, até aguardar a sua ordenação presbiteral, que passou mais de um ano até que isso acontecesse. Então a nossa amizade serviu também para que ele tivesse alguém em quem confiar, em quem conversar sobre a angústia de receber logo a ordenação presbiteral e servir a igreja de maneira mais completa na vocação que nós somos chamados a exercer. E isso tudo a gente pôde viver. Ele me ajudou também nos momentos que eu tive de dificuldades. E essa amizade nossa vem de muitos anos, desde a época que eu entrei no seminário, e se estende até agora. E é interessante porque todos nós passamos por momentos difíceis da vida, e ter alguém com quem confiar já é ter também um pouco do peso tirado do coração. E essa amizade serviu, não é utilitarismo, mas serviu também para isso. Porque não podemos dizer de algo utilitário como se só serve para mim em determinados momentos. Não, mas é que também isso foi útil para nós, na nossa amizade, de desabafar, de conversar, de falar a verdade, de não esconder, de não guardar, para que a gente pudesse ir sarando as feridas que são próprias do nosso coração. E por isso ele ocupou o papel de ser um dos padrinhos da minha ordenação presbiteral, pela confiança, pela amizade e pelo que ele representa também como padre hoje, aqui nessa cidade, nesta paróquia, nos desafios próprios dessa realidade. E a gente vai mantendo isso à luz de Jesus, que sempre na relação com os seus discípulos ele tinha amigos. Não vos chamo servos, agora vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo da parte de meu Pai. E juntos, na nossa amizade, podemos conhecer ainda mais o mistério de Jesus, vivo, ressuscitado. Que Ele também possa manter sob seus olhos a nossa amizade constituída e que se estenda por muitos e muitos anos ainda. Para finalizar, o César, menino, criança, até o Padre César hoje, sente orgulho, mudaria alguma coisa? Olha, eu, na verdade, eu queria fazer o caminho inverso. Porque assim, o César menino sentir orgulho do César padre, eu acho que poderia ser mais fácil. Mas eu sinto muito orgulho de tudo aquilo que aconteceu comigo para que eu chegasse até aqui. Então eu faço um movimento retroativo, olhando para o meu passado. Eu tenho orgulho de tudo aquilo que eu fui, de tudo aquilo que eu passei, nas dificuldades próprias da minha vida. Quem me conhece sabe de tudo que eu tive que enfrentar durante a minha vida, a infância, a adolescência, a juventude. Então eu tenho orgulho de tudo aquilo, de como eu consegui superar tudo aquilo, para que a partir de agora, olhando para o César menino que passou por tudo aquilo, eu possa também superar mais facilmente os obstáculos que possam vir a aparecer na minha frente agora, como César Padre César. Obrigado, Padre César, pela sua presença e por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço o carinho de sempre de cada um de vocês e contem com as minhas orações. A Hora do Cafezinho fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.